Algum tempo atrás nós realizamos alguns congressos aqui que, se Deus nos permitir, continuaremos a realizá-lo, voltado para a questão da cruz. O tema era: a cruz continua jovem e por que abandoná-la tem seduzido a tantos. E uma das coisas que ficaram evidentes numa das palestras daquele congresso é que muitos não têm a condição de sequer abandonar a cruz, tendo em vista que nunca a carregaram, nunca foram pendurados nela. E é interessante que esse evangelho sem cruz tem proliferado, né, tem sido disseminado de forma maciça, né, na televisão, no rádio, enfim. É o outro evangelho que cresce. É aquilo que Paulo vai dizer, mas não é outro, senão que há alguns que querem perverter a nossa fé em Jesus Cristo. Mas eu gostaria de dizer para você que está me vendo e me assistindo hoje, não existe de forma alguma fé cristã sem cruz. É interessante que lá em Mateus 26, no verso 31, eu vou ler a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e a ovelha do rebanho ficará dispersa. Vou ler só o 31. É interessante esse texto porque ele está falando de cruz. Se você não percebeu, ele está falando de que o pastor será ferido. Ele está citando um texto do profeta que anuncia a realidade da obra de Jesus culminando na cruz e na ressurreição. Mas a cruz gera escândalo. Jesus disse assim: olha, essa noite todos vocês vão se escandalizar. Por que a cruz gera tanto escândalo? Porque ninguém quer a cruz. Nem o próprio Senhor Jesus, diante dela, se sentiu confortável. Ele, no próprio Getsemane, disse que, se fosse possível, que o Pai afastasse aquele cálice sem que ele bebesse. Mas ele tinha uma clareza e uma confiança no caráter do Pai e terminava sempre a sua expressão de nudez da alma, de expressão do seu sentimento, daquilo que era verdade dentro dele, com uma fala que dizia: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Há uma resignação, há um escândalo sim na cruz, porque a cruz é um lugar de vexame, é um lugar de sofrimento, é um lugar de morte, e todos nós fomos criados para a vida. Deus nos criou para a vida. É por isso que uma vida que não está em Cristo é uma vida sem sentido, porque está à mercê da morte, e a morte então porá um fim nela. Por isso não importa o que ela faça, construa, de bom ou de ruim, a morte vai pôr um fim. Então tira o sentido da vida. Mas eu queria dizer para você claramente, se você é alguém que professa a fé em Jesus Cristo, eu queria te perguntar se a fé em Cristo, Cristo que você professa crer, é o Cristo crucificado. Porque se não for, porque se for o Cristo das benesses, se for o Cristo do venha a mim o teu reino, se for o Cristo simplesmente de farinha pouca meu pirão primeiro, se for o Cristo das convenções, o Cristo da religião vazia de significado, se for o Cristo daquele que permite ao seu discípulo segui-lo sem que com isso tome a sua cruz, e sem que precise negar a si mesmo, eu quero dizer para você que você está enganado, porque não existe evangelho sem cruz, porque não existe ressurreição sem cruz. Você não experimentou a vida de Jesus. Jesus não é a sua vida. O Espírito de Deus não habita em você. Se você não nasceu de novo, se você não tem essa experiência de ser um com Deus, você pode até ser um bom religioso, você pode ser até um diácono, um pastor, você pode ser o que for, você pode ser um exemplo de moral, você pode ser alguém que ajuda as pessoas, mas tudo isso tem como gestor você mesmo e tem como finalidade promover a sua boa gestão da sua vida e da sua religião. E isto a morte vai pôr um fim. Então a cruz, por mais escandalosa que ela seja, porque de fato, querido, ela nos traz repulsa,
ela é também o único remédio. Paulo vai dizer que ela é o poder de Deus e que o Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é um escândalo para a religião, é um escândalo também para os gregos, é um escândalo também para a sabedoria do mundo, mas para todos nós que somos salvos é o poder de Deus. Não se fie em nada que dilua a mensagem do Evangelho, chamando-o de Evangelho, porque não é o Evangelho. E se não é o Evangelho, você está em trevas. Mas creia no caráter de um Deus que depois da cruz nos ressuscita, que depois da cruz nos faz nascer de novo. É só isso que você terá para crer, para sustentar a palavra de um Deus que diz: vem para a cruz, eu vou te ressuscitar no terceiro dia e vou te dar a minha vida, o meu espírito, e vou fazer de você meu filho, meu herdeiro e co-herdeiro comigo. Isso é evangelho, o resto é religião. Abração.